Eu a vi pela primeira vez quando o sol começava a descer atrás das colinas secas, tingindo tudo de laranja e cinza. Ela estava agachada perto do celeiro, os dedos rápidos enrolando pedaços de carne seca num pano velho. Magra demais, os ossos dos ombros marcados sob a blusa rasgada. Eu poderia ter gritado, chamado os homens, deixado que a justiça branca daquela terra fizesse o que sempre fazia com gente como ela. Mas havia algo na forma como ela se movia, cautelosa e digna ao mesmo tempo, como um animal que já conhece todas as armadilhas, mas ainda assim precisa caçar. Segurei o rifle na mão e não disse nada, apenas esperei. Quando ela se virou e me viu parado ali, não correu. Ficou de pé, devagar, e me encarou. Olhos escuros, fundos, cheios de uma raiva antiga que eu reconheci porque vi a mesma coisa no espelho depois que enterrei minha esposa e meu filho na peste de 63. Ela esperava que eu atirasse, ou que gritasse, ou que a arrastasse pela poeira até a cidade. Eu não fiz nada disso. Apenas baixei a arma e disse: "Tem mais dentro de casa, comida de verdade. Vem." Ela hesitou tanto tempo que achei que fosse cuspir no chão e ir embora. Mas então, com um movimento lento, quase desafiador, começou a caminhar na minha direção. Eu deixei a porta aberta e entrei primeiro, acendendo o lampião e apontando para a mesa. Coloquei pão, feijão, um pedaço de porco defumado. Ela comeu devagar, mastigando cada bocado como se fosse o último, e eu fingi estar ocupado mexendo no fogo. Quando terminou, limpou a boca com as costas da mão e disse, numa voz rouca e baixa: "Por quê?" Eu não tinha resposta. Só disse a verdade. Porque eu já passei fome e porque você não merecia ser caçada por tentar sobreviver. Ela ficou calada por um longo tempo, os olhos fixos na chama do lampião. E então murmurou algo em Apache que eu não entendi. Mas o tom eu entendi. Era gratidão misturada com desconfiança. Ela dormiu no celeiro naquela noite. Eu ouvi o som dela se mexendo lá fora, provavelmente esperando que eu mudasse de ideia e fosse até lá com uma corda. Mas eu só tranquei a porta de casa e deixei a dela aberta. De manhã, ela ainda estava lá. Fiz café forte e levei para ela com um pedaço de bolo de milho. Ela pegou sem dizer nada, mas seus olhos estavam diferentes, menos ferozes, mais cansados. Passei a semana consertando a cerca norte e ela apareceu do nada. Pegou um martelo velho e começou a trabalhar do outro lado. Não falamos quase nada. Só o som do metal batendo na madeira, o vento quente soprando entre nós e o sol nos queimando em silêncio. No terceiro dia, enquanto bebíamos água na sombra magra de um carvalho seco, ela finalmente falou: "Meu povo me expulsou." Eu esperei. Ela continuou, os olhos perdidos no horizonte. "Eu me casei com um homem branco, um comerciante. Ele me prometeu proteção, comida, um lugar, mas ele só queria uma empregada que não custava dinheiro. Quando eu recusei a cama dele, depois que me bateu pela terceira vez, ele me levou de volta para o acampamento e me jogou lá como se eu fosse gado defeituoso. Meu pai cuspiu no chão. Disse que eu não era mais Apache, que eu tinha escolhido os brancos e agora os brancos podiam me ter." Ela engoliu seco. "Faz 6 meses que eu ando sozinha. Os brancos me veem como selvagem. Os Apaches me veem como traidora. Eu não tenho nome, não tenho tribo, sou nada." Eu senti algo apertar no peito. Não era pena, era reconhecimento. Eu também tinha sido expulso, à minha maneira. Expulso da vida que conhecia, quando a febre levou tudo. Expulso da fé quando rezei e ninguém respondeu. Expulso da esperança quando enterrei meu menino de 6 anos com minhas próprias mãos. Olhei para ela e disse: "Aqui você não é nada. Aqui você é alguém que trabalha, come e dorme sem medo. Se isso for suficiente para você, você pode ficar." Ela não respondeu, mas no dia seguinte ela estava no celeiro de novo, arrumando os fardos de feno que estavam caindo. As semanas viraram meses. Ela aprendeu a consertar arreios. Eu aprendi a reconhecer o jeito dela andar quando estava com dor nas costas. Eu nunca perguntei o nome que os brancos tinham dado a ela, e ela nunca ofereceu. Eu a chamava de moça, e ela me chamava de velho,
e isso era suficiente. A gente trabalhava junto, comia junto, e às vezes, nas noites frias, sentava do lado de fora e olhava as estrelas em silêncio. Ela nunca sorria, mas a raiva nos olhos dela foi sumindo aos poucos, substituída por algo parecido com paz. Eu acho que ela começou a acreditar que talvez, só talvez, existisse um lugar onde ela pudesse simplesmente ser. Mas o mundo não deixa a gente em paz por muito tempo. Ele veio numa tarde de outubro, montado num cavalo caro, com 2 homens armados atrás dele. O comerciante, o ex-marido. Ele bateu na porta como se fosse dono do lugar, e quando abri, me empurrou para o lado. Ela está aqui. Eu sei que está. Eu bloqueei a entrada. Quem? Ele cuspiu no chão. A índia que me deve 3 meses de trabalho. Ela fugiu antes de pagar o que devia. É minha propriedade. Eu senti a raiva subir, quente e afiada. Ela não é propriedade de ninguém. Ele riu. Um som feio. Você não sabe com quem está falando, velho. Eu tenho papéis, contrato assinado. Ela é minha, até eu dizer o contrário. Foi quando ela apareceu atrás de mim, calma, ereta, com o queixo erguido. Eu não sou sua. Nunca fui. Ele deu um passo à frente e eu levantei o rifle. Você dá mais um passo e eu te entrego para os corvos. Os homens atrás dele puxaram as armas, mas ele ergueu a mão. Você vai se arrepender disso, velho. E você, ele apontou para ela, vai voltar rastejando, porque ninguém mais vai te querer. Você é suja, usada, menos que nada. Ela não desviou o olhar. Então, com uma voz firme que ecoou no silêncio, ela disse: meu nome não é o que você me deu. Meu nome não é o que meu pai me tirou. Eu vou escolher quem eu sou e eu escolho ser livre. Ele cuspiu de novo, puxou as rédeas com raiva e foi embora, prometendo voltar com o xerife. Eu sabia que ele não voltaria. Homens como ele só têm poder quando a gente acredita que eles têm. E ela tinha acabado de quebrar esse feitiço. Naquela noite, sentamos na varanda e ela me contou que queria um nome novo. Não Apache, não Branco. Algo que fosse só dela. Eu sugeri que ela escolhesse algo que significasse liberdade. Ela pensou por um longo tempo, olhando as estrelas, e então disse: Ayen. Significa clara na língua da minha avó. Eu quero ser clara, sem sombras, sem vergonha. Eu assenti. Ayen. É um bom nome. No dia seguinte, ela plantou uma árvore pequena perto da cerca que consertamos juntos. Uma muda de carvalho que eu tinha guardado por anos sem saber o que fazer com ela. Ela cavou fundo, regou com cuidado e ficou lá parada por um longo tempo, as mãos sujas de terra, os olhos fechados. Quando voltou, parecia mais leve, como se tivesse enterrado alguma coisa pesada junto com as raízes. Os anos passaram. Ayen ficou. Outros vieram também. Uma mulher mexicana fugindo de um casamento forçado. Um negro liberto sem lugar para ir. Um garoto chinês que tinha perdido a família na construção da ferrovia. Meu rancho virou uma espécie de refúgio, um lugar onde gente que não tinha nome nos mapas podia respirar. Ayen ensinou os outros a plantar, a consertar, a sobreviver. Ela nunca mais falou do passado, mas às vezes, quando o vento soprava forte, eu via ela olhando para a árvore que tinha plantado, agora alta e forte, e sabia que ela estava pensando em quem tinha sido e em quem tinha escolhido se tornar. Eu envelheci rápido depois disso. O corpo já não obedecia como antes. Numa manhã de inverno, eu não consegui levantar da cama. Ayen veio, sentou ao meu lado e segurou minha mão. Você me salvou, ela disse, a voz embargada. Eu balancei a cabeça. Não, você se salvou. Eu só segurei a porta aberta. Ela sorriu pela primeira vez desde que a conheci. Um sorriso pequeno, triste, mas real. Então você me ensinou que portas podem ser abertas. E isso é tudo. Eu não morri naquele inverno. Quase, mas não morri. Ayen me cuidou com uma paciência que eu não merecia, fazendo chás amargos de ervas que ela colhia no vale, trocando os panos molhados na minha testa quando a febre subia, falando baixinho em Apache quando eu delirava. Demorou 2 meses até eu conseguir andar de novo, apoiado numa bengala tosca
que ela mesma esculpiu. Quando finalmente saí para a varanda, a primavera tinha chegado. A árvore dela estava florida, pequenas flores brancas tremendo no vento, e eu entendi que aquilo era um milagre, não a árvore, mas o fato de que alguém ainda acreditava que valia a pena plantar algo, sabendo que talvez nunca veria crescer. Foi nessa primavera que a mexicana chegou. Seu nome era Luz, ou era o que ela disse quando bateu na porta. Os olhos inchados de tanto chorar, um hematoma roxo cobrindo metade do rosto. Ela tinha fugido a cavalo no meio da noite, deixando para trás um marido que a espancava e uma família que insistia que ela devia agradecer por ter um teto. Ayen abriu a porta antes mesmo que eu pudesse me levantar. Colocou a mão no ombro da moça e disse apenas: "Aqui ninguém te machuca. Vem." Luz entrou trêmula, olhando para trás como se esperasse ser arrastada de volta a qualquer momento. Mas ninguém veio. Naquela noite, enquanto Luz dormia no quarto que antes era do meu filho, Ayen e eu sentamos na cozinha e ela me disse: "A gente precisa construir mais um quarto." Eu ri, um som rouco. "Com que dinheiro?" Ela me encarou séria. "A gente constrói com as mãos, como tudo aqui." E foi o que fizemos. Luz ficou e se juntou a nós na construção. Ela sabia costurar, então passou a consertar nossas roupas e fazer cortinas com retalhos velhos. Ela cantava enquanto trabalhava, canções tristes em espanhol que eu não entendia, mas que faziam o rancho parecer menos vazio. Um mês depois, chegou Samuel, um homem negro na casa dos 40, com as costas marcadas por chicotadas que nunca iam sumir completamente. Ele tinha sido liberto havia 10 anos, mas a liberdade no papel não significava liberdade na prática. Tinha trabalhado em 3 fazendas diferentes, sempre expulso quando os donos brancos decidiam que não iam pagar a um negro o mesmo que pagariam a um branco. Quando apareceu na minha porta, sujo de poeira da estrada, com apenas uma trouxa nas costas, ele não pediu caridade, pediu trabalho. Eu sei ferrar cavalo, sei consertar carroça, sei plantar e colher. Só preciso de um lugar onde eu não seja tratado como coisa. Ayen atravessou meu olhar e eu assenti. Você come, dorme e recebe parte do que a terra der. É justo? Ele respirou fundo, como se tivesse segurado o ar por anos, e disse: é mais que justo, é humano. Samuel construiu uma pequena forja perto do celeiro e passou a consertar ferramentas, não só as nossas, mas as de vizinhos que, apesar de toda a desconfiança, reconheciam que ele era bom no que fazia. E aos poucos, sem que ninguém declarasse, aquele rancho deixou de ser só meu. Virou de todos nós. O garoto chinês chegou no outono. Não devia ter mais que 15 anos, mas os olhos dele pareciam velhos. Ele tinha trabalhado na construção da ferrovia, viu homens explodirem em túneis, viu outros morrerem de fome porque as rações eram sempre menores que as prometidas. Quando a ferrovia foi concluída, os trabalhadores chineses foram simplesmente abandonados, sem dinheiro para voltar para casa e sem lugar para ficar. Ele tinha andado por semanas até encontrar o rancho, guiado por rumores de que havia um lugar onde gente sem nome podia recomeçar. Ele não falava quase nada de inglês, mas Ayen tinha uma forma de se comunicar que ia além das palavras. Ela lhe mostrou a terra, as ferramentas, a cozinha, e ele entendeu. Seu nome era algo impronunciável para mim. Então ele disse que podia ser chamado de Wei. Ele era habilidoso com as mãos, construía coisas pequenas e úteis, bancos, caixas, portões, e toda noite antes de dormir, ele acendia um palito de incenso que trouxera consigo e rezava baixinho em chinês, honrando os mortos que tinha deixado para trás. Nós 5 nos tornamos uma família estranha, ninguém ligado por sangue, mas todos ligados por algo mais forte. A compreensão de que o mundo tinha nos quebrado e, em vez de quebrar uns aos outros, a gente escolheu se reerguer junto. As refeições eram barulhentas, cada um falando numa língua diferente, mas sempre havia risos. Samuel contava histórias absurdas sobre um tio dele que dizia ter lutado contra um urso. Luz cantava enquanto servia a comida. Wei mostrava truques de mágica que aprendera com um velho na ferrovia.
Ayen raramente falava, mas eu via nos olhos dela algo que nunca tinha visto antes: contentamento. E eu apenas observava e agradecia em silêncio por ter vivido o suficiente para ver aquilo. Mas o passado nunca nos abandona completamente. Ele sempre volta, de uma forma ou de outra. E voltou numa tarde de verão, quando 3 homens apareceram no rancho procurando Samuel. Eles não eram da lei, mas eram piores. Eram capatazes da fazenda onde Samuel tinha trabalhado antes e vinham cobrar uma dívida inventada. Diziam que Samuel tinha roubado ferramentas ao sair e que devia pagar ou voltar para trabalhar até quitar. Era mentira, claro, mas mentiras contadas por homens brancos armados têm um peso que a verdade não tem. Samuel saiu para enfrentá-los e eu fui junto com o rifle na mão. Ayen, Luz e Wei ficaram na varanda em silêncio. O capataz, um homem gordo de bigode grisalho, cuspiu no chão e disse: "Esse negro aqui nos deve $200. Ou ele paga, ou ele volta." Samuel não se mexeu. "Eu não devo nada. E eu não volto." O homem riu. "Negro fugido sempre acha que pode ter dignidade, mas vocês não sabem o lugar de vocês." Foi quando Ayen desceu da varanda devagar e ficou ao lado de Samuel. Depois Luz. Depois Wei. Eu já estava lá. Os 5 lado a lado encarando aqueles homens. Ayen disse com uma voz que cortava o ar como lâmina: "Ele não está sozinho. E vocês não têm poder aqui." O capataz olhou para ela, depois para mim, depois para os outros, e algo mudou no rosto dele. Talvez ele tenha percebido que não ia conseguir nos intimidar. Ou talvez tenha percebido que naquele momento nós éramos algo que ele nunca conseguiria destruir: uma comunidade. Ele puxou as rédeas, cuspiu de novo e foi embora praguejando, mas não voltou. Naquela noite, sentamos ao redor da fogueira e Samuel chorou. Não de tristeza, mas de alívio. "Eu nunca tive ninguém do meu lado", ele disse, a voz embargada. "Nem quando era escravo, nem depois. Sempre sozinho. Sempre fugindo." Ayen colocou a mão no ombro dele. "Não está mais." E era verdade. A gente tinha virado mais que amigos. A gente tinha virado trincheira uns dos outros. Os anos passaram como água. O rancho prosperou, não em riqueza, mas em vida. A árvore de Ayen cresceu forte, seus galhos largos oferecendo sombra no verão. Samuel abriu uma pequena escola na varanda aos domingos, ensinando crianças da região a ler, mesmo enfrentando o desprezo de pais que achavam absurdo um negro educar alguém. Luz bordava cobertas que vendia na cidade e, com o dinheiro, comprava sementes e remédios. Wei construiu um jardim onde plantava vegetais que me lembravam que o mundo era maior do que eu imaginava. E Ayen se tornou o coração de tudo aquilo. Ela acolhia cada novo estranho que batia à porta, cada alma despedaçada que aparecia no horizonte. Nunca perguntava de onde vinham ou por que estavam ali. Só dizia: "Tem comida dentro e um lugar para você dormir sem medo." Eu envelheci de verdade depois disso. O corpo finalmente cedeu. Numa manhã clara de outono, eu não consegui sair da cama. Sabia que era a hora. Chamei Ayen e quando ela sentou ao meu lado, eu disse: "Você transformou esse lugar em algo que eu nunca poderia ter feito sozinho." Ela balançou a cabeça, os olhos brilhando. "Você me deu a chance. Isso é tudo que alguém precisa. Uma chance." Segurei a mão dela fina e calejada. "Quando eu for, isso aqui é seu. De vocês todos. Não deixa morrer." Ela assentiu. "Não vamos deixar." Morri naquela tarde, ouvindo o som de Luz cantando na cozinha, Samuel ensinando na varanda, Wei martelando algo no celeiro. Morri sabendo que eu tinha feito a única coisa que importa. Dei espaço para que pessoas quebradas se reconstruíssem. E no fim, isso foi suficiente. Anos depois, dizem, o rancho virou lenda, um lugar nas colinas do oeste onde quem não tem nome nos mapas pode encontrar um lar. Onde uma mulher de olhos escuros abre a porta e diz: "Aqui você é alguém." Onde a liberdade não é uma palavra, mas uma prática diária. E onde, sob a sombra de um carvalho plantado por mãos que um dia foram chamadas de indignas, pessoas aprendem que redenção não é apagar o passado, é escolher todos os dias ser melhor que a dor que te fizeram carregar.
Ayen escolheu ser livre. E ao fazer isso, ensinou a todos nós que liberdade não é algo que te dão, é algo que você constrói, tijolo por tijolo, com as mãos sujas de terra e o coração cheio de esperança teimosa. No fim, não somos lembrados pelo que tiramos do mundo. Somos lembrados pelo que deixamos crescer quando ninguém mais acreditava que algo podia florescer.